Boa tarde, gente. Aqui nós estamos, né, iniciando o nosso ano novo. Eu espero que estejam todos tendo uma ótima semana. Eu gostaria de dizer o seguinte: no final, ano novo, significa apenas que o tempo passou, né? Que nós estamos mais velhos. E no final, o potencial para criar um tempo novo vive dentro de cada um de nós. Cada um de nós é que tem o poder de criar um tempo novo. Porque de nada adianta entrar nesse ano novo que está começando com as mesmas atitudes do ano passado. Mas enfim, eu quero começar meu novo vídeo dividindo uma coisa importante com vocês. Assim, quando uma pessoa cria um canal, perfil no Instagram, página no Facebook, blog ou o que quer que seja, se bem que eu acho que blogs não estão mais tão por cima como antes, se ela aborda um conteúdo, ela tem em vista um determinado público. Se um muçulmano criar um canal aqui no YouTube falando do Alcorão, do profeta Maomé, né, ou qualquer outra coisa que exalte a fé dele, o que eu entendo é que ele cria para quem é muçulmano, para quem pensa como ele. Claro que nada impede que outras pessoas que não sejam muçulmanas acessem, mas ele está no espaço dele. É como se ele estivesse na mesquita. Então, ele fala o que ele quiser. Não cabe a mim dizer no que ele deve ou não acreditar. Eu não posso chegar e ficar dando palpite, dando pitaco, falando de forma negativa sobre o conteúdo que uma pessoa que pensa diferente de mim aborda. Eu não posso usar a justificativa dizendo que como essa pessoa está na internet, ela está exposta a todo tipo de julgamento. Internet não pode ser terra de ninguém, onde cada um faz o que bem entender. Do mesmo jeito que, mesmo que eu ainda fosse evangélica, eu não entraria num terreiro de umbanda ou candomblé para ficar esculhambando o pai de santo ou a mãe de santo, dizendo que eles adoram demônios e que a verdade é Jesus Cristo. Eu não entraria no espaço virtual de um muçulmano para criticar a fé dele. Até porque, embora nem todos os muçulmanos, embora assim a gente não possa dizer que muçulmano é terrorista, que todo muçulmano é terrorista, os muçulmanos, o Islã, na sua essência, é fundamentalista. E eles estão muito certos de sua fé. Então, ficar entrando no... A gente não pode ficar dizendo assim, você tá na internet, tá se expondo ao julgamento de todo mundo. A gente tem que ter bom senso, tem que ter respeito. A gente não pode chegar e ficar usando a justificativa de que a pessoa tá se expondo na internet para desrespeitar a pessoa. Isso vale para tudo. Porque é o que eu penso, né? O professor Fábio de Oliveira, ele não tem paciência com muitos desses religiosos que entram no canal dele. Afinal, o canal dele é o espaço dele, ele fala o que ele quiser. Se ele tá errado, isso é com ele. Não é de bom tom você chegar e ficar criticando uma pessoa. Como eu já bloqueei muita gente que chegava e ficava dizendo como é triste sua falta de conhecimento, ai, você é arrogante, tire seu ego das nuvens. Desde já eu dou um recado. Houve gente que diz, ai, como é triste sua falta de conhecimento, como você tem uma mente vazia. Se minha mente é vazia, se o meu ego é inflado, se minha mente é vazia, se o meu ego é inflado, se eu sou ignorante, isso é comigo, não é da sua conta. Tá ok? O tamanho do meu ego, o tamanho do meu conhecimento sobre qualquer assunto, ou o que eu tenho aqui dentro, entre as minhas orelhas, não é da sua conta. Tá ok? Não é.
E se você usar a desculpa de que você está na internet, então você tem que se expor ao julgamento dos outros. Tome cuidado, meu amigo. Eu faço com você o que eu fiz com o César Ferreira, né? Que ele foi dizer que meu canal era um canal de fofocas, né? E engraçado, porque quando eu critiquei, né, esses pastores dizendo que enriquecem à custa dos dízimos dos trouxas, aí ele disse, aí você prefere o quê? Que as pessoas gastem dinheiro jogando, bebendo, com drogas, com prostitutas? Eu não disse isso. Eu nunca disse isso. Claro que eu não acho que uma pessoa deva gastar o seu dinheiro com jogo, bebendo, com drogas ou com prostituta. Mas enfim, o que ela quer fazer com o dinheiro dela é da conta dela. O que eu tô criticando é o fato de pastores enriquecerem à custa do dízimo dos trouxas. Né? Que eu acho errado. Que o meu canal é para esclarecimento. É para esclarecer que esse sistema de dízimo está sendo usado para enriquecer os pastores, enquanto os fiéis muitas vezes ficam sem ter o que comer para que o pastor possa comprar terno novo, carro novo, viver numa boa casa. Agora, se você não quer entender isso, meu filho, eu não tô mandando ninguém gastar seu dinheiro à toa, não. Até porque eu sei muito bem que dinheiro se acaba quando se gasta. A gente não pode gastar à toa. Não pode mesmo. A gente não pode gastar dinheiro à toa. Né? Afinal de contas, eu agora estou vivendo num apartamento junto com minha irmã. Eu sustento o quê? Eu sustento a mim mesma, né? Tenho que ajudar a sustentar ela, pagar as contas, pagar aluguel, comprar comida, né? E depois que a cachorrinha morreu, ficamos com 2 gatas ainda para sustentar. E quando a cachorrinha de minha irmã estava viva, nos últimos tempos, quase todo o dinheiro de minha irmã era gasto com remédios, ração especial para cães com doença renal e clínica veterinária, porque a cadela nos últimos tempos de vida só vivia sendo internada. Então, claro que eu não recomendo que uma pessoa gaste seu dinheiro com bebida, droga, do mesmo jeito. E eu não recomendo que gaste com bebida e droga, porque meu irmão se tornou o que se pode chamar um Zé Ruela, né? Foi se meter com traficante, foi dar para beber, se drogar, sem querer saber de trabalhar, vivendo às minhas custas. Né? Vivendo às minhas custas. Eu ainda lembro que em 2023 a minha conta era todo mês dando saldo negativo. E eu só faltava chorar implorando a ele que fosse trabalhar. E ele não foi trabalhar, não ia trabalhar, né? Então, eu não estou recomendando a ninguém que gaste dinheiro com drogas. E outra coisa não venha entrar no meu canal quando eu critico o fato de que no Brasil, em toda esquina é uma igreja evangélica, você dizer, é melhor a pessoa ir para uma igreja evangélica do que ir para prostíbulo. Meu amigo, é melhor uma pessoa ter educação. É melhor a pessoa ter educação, é melhor a pessoa ter estudo. O que era para haver aqui era estudo, educação, como na Noruega, como na Suécia, Alemanha, Dinamarca, Islândia. O que era para haver aqui era educação, não uma igreja em cada esquina, com pastores iludindo a gente, querendo fazer a gente acreditar que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Olha, você pensa o que você quiser, né? Eu não acho que eu tenho o poder de tirar a sua fé, se você é crente. Mas é aquela coisa, se você é crente, procure canal crente. Procure canal de quem cria conteúdo
para gente como você. Não vá perder seu tempo em canal ateu. É como uma feminista entrar em canal de Red Pill. Pra quê? Pra entrar em atrito com o dono do canal? Meu amigo, isso é contraproducente. Isso é uma atitude de idiota, pra falar a verdade. Você tem que entender que a pessoa no canal dela, ela produz o que ela quiser. Eu não vou entrar, por exemplo, assim, num desses blogs qualquer, blog de quem é fã do Batman. Imagina eu entrar no blog de quem é fã do Batman. Bem, eu já vi muito filme do Batman, não sou fanática por ele, mas eu sei que há pessoas que são, né, fanáticas por ele. Eu não vou entrar no blog do Batman, criticar o Batman, dizer que o Batman é sombrio, é violento, é atormentado, que o universo das histórias do Batman é cínico. E comparar o Batman, deixa eu ver com quem? Com Sailor Moon. Não sei se aqui muita gente conhece Sailor Moon, mas eu conheço. É uma heroína japonesa, de adolescente de 14 anos. Né? Feita para, uma história feita para meninas adolescentes. Aí eu vou comparar o Batman, um homem adulto, calejado, né? Que passou por tragédias e perdas ao longo da vida, com uma adolescente de 14 anos, que nunca passou por nenhum trauma ou perda significativa e que tem uma vida familiar estável. E outra coisa também. Quando você chega, você fica entrando no canal de quem pensa diferente de você, para dizer à pessoa no que ela deve acreditar, você está desrespeitando a história de vida daquela pessoa. Está sim. Eu fico passando por isso com aquele velho chato no Recanto das Letras, né? Olha ele de novo. Quando eu escrevo sobre religião, aí ele vem sugerir cursos de apologética cristã de algum padre. E uma vez ele sugeriu que eu lesse um texto dele. Olha só o título do texto: O caráter supersticioso do ateísmo. Aí sabe o que ele diz? Que o ateísmo é supersticioso, é uma religião dogmática, ou seja, uma religião cheia de dogmas. E o que ele diz também? Aí ele diz: eu não entendo porque alguns ateus são ateus, devem ser ateus por bloqueio de raciocínio. Insinuando que ateus têm algum problema para raciocinar. Isso é falta de respeito. Se realmente existem e existiram pessoas cristãs religiosas, né? Pessoas religiosas altamente inteligentes, como o Santo Agostinho, como o Padre Mendel e como o cientista Isaac Newton, que era um protestante. Se existiram pessoas cristãs altamente inteligentes, muçulmanas inteligentes, hindus inteligentes, também há ateus muito inteligentes. A gente pode citar Carl Sagan. Carl Sagan era supersticioso. Carl Sagan acreditava cegamente em algum dogma, porque dogma é uma coisa em que você acredita. Aí o engraçado é assim, é porque ele critica o ateísmo, diz que o ateísmo é uma religião cheia de dogmas, mas quando ele se refere aos dogmas da religião católica dele, ele diz que dogmas são apanágios. Apanágio quer dizer regalia, privilégio. Mas ele devia entender que do mesmo jeito que para ele, um católico, os dogmas da religião católica são apanágios, para um muçulmano, os dogmas do islamismo são apanágios, são privilégios. E um dogma do islamismo, que está no próprio Alcorão, é que o marido pode bater na esposa. Ele tem direito de bater na esposa. Isso parece um privilégio? Isso parece uma regalia? Considerando principalmente o fato de que os países muçulmanos estão entre aqueles onde as mulheres mais cometem suicídio. Eu ainda pretendo estudar mais sobre o islamismo para um dia falar melhor sobre ele, né? Países como a Índia e países de maioria muçulmana são países onde há muito casamento infantil.
E meninas muitas vezes casam com homens que têm 3 vezes a idade delas. São países em que as mulheres sofrem muita violência doméstica, muita violência sexual e cometem muito suicídio. Então, né? É sagrado nesses países que a mulher deve ser submissa ao homem. Isso parece um apanágio? Parece uma regalia? Além disso, por que eu vou acreditar na virgindade de Maria? Na virgindade de Maria, né? Agora ele diz que o ateísmo é supersticioso, mas acredita piamente na Bíblia e nos dogmas do catolicismo, porque alguém disse a ele que isso é verdade. E quando eu falei sobre a suposta onisciência de Deus, sobre Deus ter criado Lúcifer, sabendo que Lúcifer se tornaria Satanás, ele disse: a onisciência de Deus não exclui o livre-arbítrio do ser humano. Olha, vamos pensar bem. Se eu tenho uma empresa e eu contrato uma pessoa, sabendo que essa pessoa é desonesta e tem um longo histórico de golpes, tá certo que se essa pessoa vier a dar um desfalque na minha igreja, um golpe, na minha empresa, perdão, um golpe, um desfalque, mesmo que tenha sido ela que roubou, usando o livre-arbítrio dela, eu não vou poder me eximir da responsabilidade de que eu, sabendo que ela era desonesta, eu a contratei. Porque eu não posso dizer, mas eu não queria isso. Mas acontece que, querendo ou não, eu assumi o risco de produzir o resultado, né? Nós não somos oniscientes, mas nós sabemos muito bem que não é para dirigir depois de beber. Não é verdade? E mesmo assim, muitas pessoas dirigem depois de beber e provocam acidentes. Elas podem dizer que não queriam o resultado, mas acontece que, agindo como agiram, assumiram o risco de produzir o resultado. Do mesmo jeito, se eu deixo uma arma ao alcance de uma criança pequena, eu assumi o risco de produzir o resultado. Porque eu fui negligente. Não é verdade? Isso acontece muito com gente que anda armada. Muitas vezes se descuida, deixa a arma ao alcance de criança pequena, ou até mesmo mais crescida, a criança vai brincar com a arma, aí provoca uma tragédia. E os adultos que deveriam saber do risco foram negligentes. Eles assumiram o risco de produzir o resultado. Houve uma vez um caso nos Estados Unidos em que um fazendeiro, esse caso serviu até para criar a lei Amy Jackson, né? A lei Amy Jackson. Houve um caso em que um dono de uma fazenda de gado leiteiro, ele contratou um trabalhador, né? Ele contratou um novo empregado. E assim, ele procurou saber, né, sobre o histórico desse trabalhador. Havia pessoas que sabiam que esse homem, o nome dele, eu acho que é Billings, né? Um homem que desde criança tinha um comportamento delinquente. Havia pessoas que sabiam que ele não era peça boa, flor que se cheirasse. Mas mesmo assim não deram as informações. Então ele contratou o homem. E esse homem, tempos depois, ele atacou os 2 filhos de um outro empregado da fazenda, né? Ele tentou matar o filho, Bob, e ele estuprou e matou, cortando a garganta de Amy, a filha mais nova. E assim, tempos depois, ele foi condenado à morte depois, esse trabalhador. E o dono da fazenda, ele disse depois que se lamentava muito, mas assim, achava que dificilmente teria agido de outra forma. E ele falou:
eu jamais notei qualquer sinal de que abrigávamos um monstro entre nós. Se ele fosse onisciente e soubesse que o homem era um monstro, e mesmo assim tivesse contratado, o que é que nós diríamos dele? Vamos nos fazer essa pergunta? Assim, se um diretor, até bons diretores, né, como Steven Spielberg, tem fracassos no seu currículo. Isso acontece até mesmo com os melhores diretores. Mas se um diretor, ele resolve começar um filme sabendo que o projeto vai ser um fracasso, e nós considerando o quanto filmes são caros, e que o fracasso pode até mesmo levar um estúdio à falência, o que é que a gente diria de um diretor que começasse um filme sabendo que o filme vai ser um fracasso? O que é que a gente diria de um pai que matriculasse um filho numa escola sabendo que lá o filho sofreria um bullying violento, com chute, levando chute, soco e sendo até pisoteado pelos colegas? O que é que a gente diria desse pai? Hein? Não são perguntas que a gente tem que fazer? Aí a gente dizer, a onisciência de Deus não exclui o livre-arbítrio do homem. Pode até não excluir. Mas não muda o fato de que Deus, criando Lúcifer e depois botando a árvore com o fruto proibido no jardim do bem e do mal, assumiu o risco de produzir o resultado, que foi criar o próprio inimigo, né? Deus, criando Lúcifer, criou o próprio inimigo e depois, o que ele fez? Ele botou a árvore com o fruto proibido no meio do jardim do Éden. E sendo onisciente, deveria saber que Adão e Eva comeriam do fruto e, como consequência, o pecado viria ao mundo. Alguns crentes talvez insistam dizendo que Deus não se arrependeu, mas que ele ficou triste porque a humanidade se tornou má. Mas como ele, sendo onisciente, ele poderia ficar triste porque a humanidade se tornou má, hein, minha gente? Assim, um casal de pais normais, que assim, com todos os seus defeitos e qualidades, ama seus filhos, deseja que os filhos se tornem pessoas de bem, dá bom exemplo, e mesmo assim um filho dá para o que não presta, né? Se torna um Zé Ruela, viciado em drogas, marginal, entra no mundo do crime. Esses pais podem ficar tristes porque eles não sabiam que o filho se tornaria o que se tornou. Mas Deus não pode ficar triste porque, sendo onisciente, ele deveria saber que a humanidade se tornaria má. Tenham todos uma ótima semana.